Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos. Nosso podcast está chegando. Hoje, quarta-feira, estamos junto com você, aí onde você está. Estamos juntinho para compartilhar um pouco das riquezas da nossa fé. Hoje, de um modo muito especial, chegando perto de uma festa linda, então é sobre ela que a gente conversa. Tudo bem, Laura? Tudo caminhando? Padre Antônio, eu sei que eu falei isso em maio, mas eu amo o mês de junho também, Padre Antônio. Nossa, essa festa linda de amanhã, Sagrado Coração de Jesus e festa junina. Exato, festa junina é um pedaço importante da história. Muito bem, mas estamos começando junho já com a celebração Linda, de Corpus né? Christi, uma festa tão bonita que Nossa. consegue, né, mexer com o coração das Muito. pessoas. De modo especial agora, em muitos lugares, aquele hábito lindo, né, tradicional do nosso Brasil, que nós herdamos de Portugal, né, de preparar o caminho pelo qual Jesus Eucarístico passa nas procissões. Esse gesto tradicional, antigo, ele está tomando em tantos lugares do Brasil, de novo, uma proporção grande, e isso é muito legal, né? As gerações mais novas poderem fazer algo que é simples, né? Não é algo complicado, não é algo internetico, não é algo nada disso, mas mexendo com flores, com serragem, com pó de café, com essas coisas, poder preparar coisas tão bonitas para que Jesus possa passar pelas nossas ruas. Então, até esses detalhes fazem dessa festa algo muito especial. Padre Antônio, eu fiz uma viagem agora, há mais de 50 anos atrás. Eu não sei se o senhor criança participou, mas eu era cruzadinha e participava da procissão de Corpus Christi, e eu lembro isso, assim, ficou marcado na minha alma de uma forma. Não sei se o senhor chegou Não, no meu tempo já foi um pouquinho depois, então um pouquinho só depois, então as coisas já estavam O um senhor pouquinho não chegou a diferentes. participar como criança? Como cruzadinho, não. Eu sei que tem gente que participa. Até hoje que a cruzada eucarística existe. Até o apostolado da oração para os pequenos, né? E existe até hoje, mas eu não participei, não, assim, desse jeito, não. Nem na procissão de Corpus Christi, eu sou criança? Ia, mas normal, assim, sem nada de muito diferente, né? Mas são umas coisas que ficam guardadas, impressas no coração da gente, né? Como é importante quando os pais sabem disso e investem nisso, né? De deixar lembranças que vão ser um porto seguro no coração dos filhos, né? Para que eles saibam para onde voltar quando for preciso. Então, procissão de Corpus Christi é uma dessas coisas, né? E é uma festa linda, Laura, porque é uma festa relativamente recente, né? Porque é do segundo milênio, portanto é do século XIII, mais ou menos. Então, isso em termos de igreja é recente, não é? Mas é uma festa que o Senhor pediu a uma religiosa, dizendo para ela que estava faltando, né? Numa das visões que ela teve, ela viu como se fosse um disco, como se fosse a lua, com um pedaço faltando. E ela teve o discernimento de que era uma festa que faltava para completar, né, aquele disco dourado que ela viu, como se fosse a lua, para completar o ano da igreja. Ai, que lindo, Padre Antônio. Então, por conta dessa religiosa, por conta de algumas religiosas que nesse tempo, no século XIII, receberam de Deus essa inspiração, por conta de um movimento do espírito que havia nesse tempo na igreja, também para contrapor algumas doutrinas insuficientes sobre a Eucaristia, a igreja instituiu essa festa na segunda quinta-feira depois de Pentecostes, para afirmar a nossa fé na presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia. E a festa foi preparada com excelência, né? O Papa da época pediu que algumas pessoas insígnes, ilustres, preparassem textos para a liturgia dessa festa. Por isso, quinta-feira. É quinta-feira, por ser uma festa eucarística, né? E Santo Tomás de Aquino preparou a sequência que nós rezamos até hoje. Então, como é bom a gente poder cantar uma peça de oração e, ao mesmo tempo, uma peça artística, né?
feita por um santo há 800 anos atrás. Isso dá para a gente uma consciência tão grande de que a gente faz parte de algo maior do que o nosso agora, né? Então, foi uma festa pensada, preparada pela igreja com muito carinho, com muita diligência. A liturgia é belíssima e, de modo especial, a sequência de Corpus Christi, que é aquele canto que a gente faz antes, né, do Evangelho, é feita por quem foi feita, ela é de uma riqueza incrível. É uma das coisas que mostram inteligência, né? É a capacidade de síntese, né? Santo Tomás de Aquino, ele de uma inteligência privilegiadíssima e certamente ungida pelo Espírito de Deus, ele tinha uma capacidade de síntese incrível. Isso fica claro em todos os seus escritos, mas no nosso caso, da festa de Corpus Christi, isso fica evidente na sequência de Corpus Christi, né? Como é que uma peça musical, quer dizer, como é que uma peça poética sintetizou de uma maneira tão incrível elementos da nossa fé numa linguagem de louvor, porque é uma peça litúrgica, portanto, ele sabia que estava escrevendo algo que era para suscitar adoração no coração dos fiéis, né? E com uma agudeza, com uma precisão a respeito da nossa fé na Eucaristia, que é incrível. Então, palmas para Santo Tomás de Aquino. Padre Antônio, então, assim, quando o senhor falava, eu fiquei pensando assim, essa festa, ela leva a gente a não apenas, assim, agradecer a Deus da gente poder tomar o corpo e o sangue de Jesus, mas também a graça da gente poder adorá-lo na espécie eucarística, né, Padre Antônio? Essas duas dimensões, porque às vezes a gente só pensa em uma, mas que bom que a gente tem as duas, né? Sim, é a festa da presença real. Essa presença real que no santo sacrifício da missa é a presença daquele que, com a sua entrega ao Pai, continua alimentando a igreja. Então, o sim de Cristo, esse sim que é expresso no corpo dele imolado na cruz, esse sim que é antecipado na celebração da última ceia e que perdura na vida da igreja por meio da celebração da Eucaristia. Esse sim, ele acontece, ele perdura de maneira não figurada, mas de maneira real, porque é o próprio Cristo sacerdote, altar e cordeiro, na cruz e na missa, que está agindo. Então, a presença real de Cristo, ela é, em primeiro lugar, uma presença daquele que é sacerdote, altar e cordeiro, que no sacrifício da cruz é único e que perdura, né? Realizado uma só vez, mas não é uma só vez que vira passado, é uma só vez que é celebrado, e cada vez que é celebrado é atualizado aqui e agora. É Cristo que alimenta de si mesmo a igreja. Agora, essa presença real de Cristo, ela permanece na Eucaristia também quando termina a celebração. Permanece nos nossos sacrários, permanece para ser levada aos nossos doentes, permanece também para ser adorada. Cristo quis que nós tivéssemos a graça de adorá-lo e com ele e por ele adorar ao Pai. Cristo quis ser o nosso perfeito louvor. Portanto, na festa de Corpus Christi, de modo especial com a procissão eucarística, nós manifestamos de modo particular essa dimensão da nossa fé na Eucaristia. É Ele quem alimenta a igreja. Não é uma lembrança dele que alimenta a igreja, é Ele que alimenta a igreja. É o seu sacrifício que dá vida à igreja. Não é a lembrança do seu sacrifício que dá vida à igreja, é o seu sacrifício que dá vida à igreja. E se é Ele, nós podemos e devemos adorá-lo, cercá-lo com a nossa adoração. E com Ele nos tornarmos também oferta, entrega de louvor ao Pai Celestial. Então tudo isso vai junto, né? A doutrina católica ela é bonita por isso, porque
ela toda se encaixa. Então, a partir do centro, tudo vai se ordenando, se organizando, e é um edifício, é como se fosse uma catedral perfeitamente construída, né? Não há parte que você possa tirar e não vão fazer falta, não existe isso, né? Não há parte sobrando, né? Então, é a verdade de Cristo, né? Então, nessa festa, nós celebramos a sua presença real, que pode e deve ser adorada, além, né, da nossa participação no sacrifício da missa, que é o motivo primeiro dessa presença real, né? Mas ela perdura. Então, enquanto nós o temos, devemos adorá-lo. Essa adoração, Padre Antônio, que me parece que o Espírito Santo vem aquecendo e nos levando cada vez mais, pelo menos é o que eu percebo, não sei se o senhor percebe também, né? Não necessariamente, claro que é maravilhoso quando a gente entra numa igreja e tem a graça de poder ver o Santíssimo Sacramento exposto, mas a gente também pode, e é maravilhoso adorá-lo escondido e guardado no sacrário. Claro, né? Que é o que a gente normalmente que é o faz normal, quando chega nas igrejas, né? Ou mesmo quando, olha, vários santos faziam isso, né? Quando você está em casa, principalmente os doentes, você não pode ir a uma igreja. Sim. Você espiritualmente, Senhor, eu me ponho aqui em espírito diante do sacrário da minha paróquia, que eu não posso visitar porque eu estou enfermo, não estou podendo sair, né? E te adoro, né? Porque eu sei que o Senhor está presente lá. Eu te adoro em todos os sacrários do mundo, Senhor. Com a sua presença é a alma, é a vida da igreja. Então, de mil maneiras, o amor é muito criativo, né? De mil maneiras a gente pode encontrar modos de unir o nosso coração a Cristo Eucarístico nos sacrários das nossas paróquias, na celebração da missa que acontece constantemente em todas as latitudes do mundo, né? Então, unir-se a Cristo Eucarístico é sempre algo que a gente pode fazer e que pode trazer muito sentido para a nossa vida, né? Porque sozinho, às vezes, é difícil a gente encontrar sentido ou forças para viver algumas coisas, mas quando você lembra, não, em algum momento, ou melhor, em algum lugar do mundo, nesse momento, há um sacerdote erguendo Cristo Eucarístico, apresentando-o ao Pai por toda a igreja, com toda a igreja. Eu me uno a essa apresentação aqui onde eu estou, né? Eu ergo meu coração ao Pai com Jesus Eucarístico, enfim. Padre Antônio, isso aí me comoveu muito porque a gente aprendeu muito isso com a Doris, né? Principalmente nos momentos difíceis, nossos ou familiares, ou de alguém da comunidade, ou de alguém da igreja, ou de alguém do mundo, a gente orar assim, como o senhor falou, né? Senhor, principalmente se a gente não teve oportunidade naquele dia de participar da missa, Senhor, eu me uno agora, porque eu sei que nessa hora, nesse momento, tem um sacerdote em algum lugar do mundo celebrando uma missa, então eu me uno agora a essa missa e te peço por essa pessoa, por essa situação. É uma oração poderosa que eu acho que ela vai direto para o coração do Pai, né? Sim, porque na missa a igreja recebe Cristo para se oferecer com Ele. Cristo se torna verdadeiramente, realmente presente na Eucaristia, porque Ele é o grande dom que o Pai nos deu e nos dá. E Ele vem a nós para que nós possamos nos unir a Ele e sermos oferta e apresentá-lo ao Pai, como Ele fez de maneira perfeita, única e permanente, né, no sacrifício da cruz, né? Há uma oração eucarística que eu acho lindo quando o padre diz, né, Senhor, o padre, né, ele está apresentando Jesus Eucarístico sobre o altar e ele diz, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Ou seja, reconhecei aqui o Cristo que na cruz se entregou, o sim que ele deu à tua vontade, o sangue que ele derramou por nós. Reconhecei aqui aquele mesmo e único sacrifício
que se mantém de pé, porque o sim dele não voltou atrás nem virou passado. Hoje, aqui está o sim dele. Né? Então, eu adoro dizer isso. Reconhecei o sacrifício, é como se o pai olhasse, é ele mesmo, é o sim dele, né? É a entrega dele. E agora, junto com ele, todos vocês. Né? Cristo Jesus, no altar da cruz, realizou o perfeito culto de adoração ao Pai. Então ele realizou ali o sacrifício da nova aliança. Essa oração é a do dia? Desse dia de Corpus Christi? Não, é a a oração eucarística, eu acho que é a terceira. Mas que beleza, Padre Antônio. E Jesus, no altar da cruz, realizou o perfeito ato de culto ao Pai Celestial. O mais perfeito que poderia ser realizado por um ser humano. Por isso ele se tornou homem, para que nosso irmão oferecesse ao Pai a perfeita adoração, como homem. Mas Cristo fundou uma igreja, um povo. E esse povo, o que teria a oferecer ao Pai, senão este mesmo e único sacrifício, este mesmo e único ato perfeito de culto ao Pai? Então Jesus ali nos deu, né, o que nós agora podemos dar ao Pai, que é Ele próprio. Né? E realizou essa perfeita obra, né, de liturgo, de liturgista, né, na última ceia, instituindo a Eucaristia. Né? Então, a ceia, a cruz e a Eucaristia são um único ato do mesmo coração de Cristo sacerdote. Né? Isso tudo é lindo demais. A gente pensa pouco nessas coisas, fica pensando nas ninharias da gente. Né? Então, e as nossas ninharias, elas poderiam se tornar valiosíssimas se nós simplesmente parássemos de pensar nelas como e uníssemos elas ao sacrifício de valor incomensurável dele. Né? Existe uma ladainha de Cristo sacerdote. Existe. Ladainha de Cristo sacerdote. Esse título a gente fala pouco, né, Padre Antônio? Na verdade, a festa de Cristo sacerdote foi quinta-feira passada, que é a primeira quinta-feira depois de Pentecostes. Porque na primeira quinta-feira depois de Pentecostes celebramos Cristo sacerdote. Na segunda quinta-feira depois de Pentecostes celebramos o Cristo Cordeiro, ou seja, sacrifício que se imola. Né? Mas ele realiza o perfeito culto a Deus, porque nele e só nele, sacerdote, oferta e altar são uma coisa só. No Antigo Testamento, um é o sacerdote, outro é a oferta, outro é o altar. No Novo Testamento, um mesmo é o sacerdote, aquele que oferece. É o sacrifício, ele se oferece. E é o altar, no seu próprio corpo imolado. Então, esse culto perfeito ao Pai, que é o culto da cruz, ele permanece sendo o nosso culto de adoração ao Pai. Nós somos o povo da nova aliança. Como não teríamos de culto? Ou que outro culto poderíamos prestar, senão o dele, né? No qual ele nos une na celebração de cada missa. Então, isso é incrível, cara. Não é pouca coisa, não. É coisa demais. É isso que enche a terra de valor, de sentido, de esperança, sabe? Então, cada missa é isso. Padre Antônio, que bênção que no nosso país não tiraram, né, esse dia santo como feriado, como em outros, né? Acho que 8 de dezembro, quando eu era criança... 8 de dezembro foi trocado pelo 12 de outubro. Ah, tá. Mas, na verdade, 12 de outubro não é dia santo e 8 de dezembro E 8 de dezembro é o único dia santo em que não é, né? Não é feriado. Então, que bom que nesse dia a gente feriado, a gente pode ter essa graça, quando pode estar nessa procissão junto com Dom Orani, mas outros padres que têm paróquias bem distantes da catedral, fazem também, muitos padres também... A missa é de preceito, porque é dia santo de guarda. Santo de guarda. E a procissão é uma devoção, né, além da missa, para marcar essa... É uma expressão pública, porque a gente sai da igreja
da nossa fé na presença Santíssimo eucarística de Jesus. Abençoando todo aquele trecho Sim. por onde ele percorre. Isso é bonito demais. Eu acho que a gente... Abençoando a nossa cidade. Meu Deus, isso é muito bonito demais. A gente não faz ideia como é o escândalo de Cristo, né? A gente não faz ideia da riqueza do que a gente tem. Como Israel não fazia ideia da riqueza que tinha quando ele passou visivelmente aqui na Terra, né? Uhum. Esse é o escândalo do mistério da encarnação. Como Deus pode passar tão despercebido. Né? Como o coração da gente pode ser insensível para ele, né? Então, mas eu estava vendo aqui, Laura, a sequência de Corpus Christi, né? A gente estava falando de adoração e tudo. Olha como São Tomás de Aquino diz, né? Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor. Ai, Padre Antônio, tanto podes, tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor. Ah, meu Deus. A gente se excede em tanta coisa, né? Padre Antônio. Mas os santos que beleza, nos se exceder no louvor. a se exceder no louvor, né? A gente se excede em tanta, a gente se excede nas palavras, a gente se excede na internet, a gente Pula se comida, excede Padre Antônio. na comida, né? Mas exceder-se no louvor, né? Use sem moderação. Use sem moderação, louvor. Louvar a Deus faz bem para a alma. O nosso coração foi feito para louvá-lo, né? Então, louvar a Cristo na Eucaristia excede o louvor, né? Louva mais, tanto possas, tanto ouses, né? Então, quanto você puder. E né? para não repousar, né? Não deixar. Não repouses em louvá-lo, né? Porque louvar não cansa. Não. Portanto, não é preciso parar, não é preciso repouso do louvor. Ao contrário, o louvor acalma, o louvor serena o coração da gente, né? Então, essa sequência é linda, né? Tem um pedaço que eu gosto, né, mais, né, eu acho que... Qual é? Ai, Jesus, cadê? Foi escrito há quantos anos atrás? 800 e poucos Meu anos. Deus. Né? É por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. Eu acho isso lindo. Né? Jesus na cruz se deu inteiro, na Eucaristia se dá inteiro. Ele nunca se dá aos pedaços, ele nunca se reserva algo para si próprio, ele se dá por inteiro. Quer dizer, quando na missa, quando na comunhão algo não ocorre bem, não é porque ele não se dá inteiro, é porque a gente também não se dá inteiro a ele. Né? Ele se dá inteiro e a gente se dá aos pedaços. Né? Ele vem a nós inteiro e a gente vai a ele cheio de senões. Né? Por favor, não mexa nisso, Jesus. Por favor, isso aqui é meu. Não, isso daqui eu não posso te entregar porque eu ainda estou fazendo do meu jeito. Sei lá. Né? Na verdade, ele não se dá dividido. O nosso coração é que às vezes se dá dividido a ele. Né? Nós o amamos, mas também amamos um monte de outras coisas. E quem sabe a gente não aprende, né, ao longo da nossa participação na missa, ao longo da vida inteira, a gente não aprende a se dar um pouco mais por inteiro a ele. Né? Se dar a ele como ele se dá a nós. Né? Mas você percebe, né, cada detalhe, né? São Tomás fala da diferença que há entre aquele que se aproxima do Senhor na Eucaristia com devoção, né, em estado de graça, e aquele que se aproxima inadvertidamente. E ele diz que a quem se aproxima do Senhor com coração, né, preparado para isso, ele enche de vida. Né? Então, esse é o segredo. Né? Jesus nos enche de vida, porque ele é alimento. Né? A tarefa do alimento é encher de vida. E se o alimento faz isso no corpo, sendo absorvido pelo corpo, o alimento da alma, que é Cristo, nos enche de vida, fazendo o contrário. Ele nos absorve nele. Né? Nós nos tornamos, Monsenhor Elia Volpe dizia tanto isso, né? Porque os padres da igreja dizem isso, nós nos tornamos
aquilo ou aquele que nós recebemos, corpo de Cristo. Então, quanto mais a gente recebe o corpo de Cristo, mais a gente é assimilado por ele, né? Mais a gente se torna corpo de Cristo nessa terra, né? Para alcançar pessoas, para também alimentar as pessoas, né? Para também alimentar. Sim, né? Porque Jesus nos se dá a nós como seu corpo, para que nós nos tornemos o corpo dele na terra, que é a sua igreja, para que a igreja, que somos nós de alguma maneira, membros desse corpo, possamos alimentar aqueles que estão perto de nós todo dia, né? Então há um efeito aí de crescimento, né? Quando a gente se alimenta do corpo de Cristo, o corpo de Cristo, que é a igreja, cresce, né? E alimenta o mundo, e enche o mundo de vida. Essa é a missão da igreja, né? Encher o mundo de vida verdadeira. É tudo lindo, né? Nós pedimos no finalzinho da sequência, bom pastor, pão de verdade, piedade, Jesus, piedade. Conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade, transportai-nos para o Pai. Uau. Então, quando nós recebemos a Santa Eucaristia, que é Jesus, de maneira adequada, né? Dispostos a ser transformados por Ele, Ele nos conserva na unidade. Ou seja, a Eucaristia me transforma em uma parte segura do corpo de Cristo, né? Sem a Eucaristia, sem Jesus que me alimenta na Eucaristia, eu corro o risco de me tornar alguém que se separa, alguém que se isola. Quando eu recebo a Eucaristia, o mesmo Cristo que os meus irmãos recebem, o Cristo me aproxima deles. O senhor falou o iniciozinho, quando eu recebo, que adequadamente, foi essa a palavra que o senhor usou? Eu queria... Sim, né? Quando eu recebo o Cristo em estado de graça, ou seja, sem impor pelo meu pecado limites à ação que o sacramento tem nas nossas vidas, o Senhor me torna instrumento de unidade. O mesmo Cristo que eu recebo é o mesmo Cristo que alimenta toda a igreja, o mesmo. E ele me mantém unido aos meus irmãos. E isso é ensinado na igreja de tal forma, né, que se eu tiver em pecado grave, eu estou impedida de receber. Sim, porque o meu pecado me quebrou a minha aliança com o Senhor. E eu preciso primeiro... Eu preciso me reconciliar por meio do ministério, por meio do serviço que ele confiou à igreja. Porque, na verdade, é uma reconciliação. A minha reconciliação com Deus tem a ver com a minha reconciliação com o corpo de Cristo na terra, que é a igreja. E aí eu posso receber o corpo de Cristo no sacramento. Aquilo vai ser uma verdade, não vai ser uma fantasia, não vai ser uma coisa meramente exterior, vai ser uma verdade profunda. E quando o meu pecado quebra toda essa beleza, é preciso que eu me reconcilie. Portanto, é preciso que tudo isso seja recomposto. A unidade que eu quebrei com o meu pecado, ela deve ser recomposta pelo perdão de Deus, que passa pelas mãos da igreja, pela oração da igreja, e que me traz de volta a participação na mesa da Eucaristia. Pelo sacramento da confissão. Né? Então, tudo isso está ligado, né? E essa é a beleza da fé da igreja. Voltando a dizer aquilo que a gente falou ainda há pouquinho, né? A fé da igreja não é um amontoado de coisas a acreditar. A fé da igreja é a fé na verdade de Deus que nos é manifestada em Cristo. E a verdade é una. A verdade é una. Né? A verdade é inteira, né? Não é uma coisa que não é um Frankenstein, pedaços que eu junto, né? E colo de maneira artificial. A verdade é una, então eu a acolho inteira, né? E inteira ela é linda. Né? Inteira ela é linda, né? E acolher a verdade é um dos, se não o maior dos dons que a gente pode receber de Deus quando a gente acolhe Cristo e o seu Evangelho.
Não tem como, Padre Antônio, a gente celebrar esse dia lindo de amanhã, de Corpus Christi, sem a gente ter um pensamento, uma oração, uma palavra de agradecimento a Deus pelo sacerdote, né? Porque é tudo, voltamos, sem ele, tudo a gente inteiro. Não há sacerdócio sem Eucaristia, não é Eucaristia sem sacerdócio, porque não há nem Eucaristia nem sacerdócio sem o Cristo, que é sacerdote, altar e cordeiro, e que permanece vivo na sua igreja, presente realmente na sua igreja, inteiro, e alimentando, vivificando a sua igreja e unindo a sua igreja no seu culto de adoração perfeito ao Pai, por meio da celebração dos sacramentos, de modo especial o sacramento da Eucaristia. Laura, está tudo junto. Quanto mais a gente se acostuma a pensar a nossa fé toda inteira junta, mais a gente sabe que há um centro e que desse centro irradiam verdades que a gente só compreende bem a partir desse centro, mas não existe uma verdade que é mais verdade do que outra. Tudo é verdade, tudo é parte dessa inteireza, dessa unidade da revelação de Deus que veio dar a sua vida a nós. Então, quanto mais a gente junta essas coisas, mais a gente fica encantado como tudo é lindo, mais a gente consegue perceber que é claro que há um centro, e a partir desse centro tudo se explica, e também não é bom quando a gente pega algo que é irradiação do centro e coloca no lugar do centro, né? Que é Cristo Jesus, Verbo de Deus encarnado, né? Então, quanto mais a gente se acostuma a pensar a nossa fé nessa inteireza, nessa integridade dela, mais isso vai se tornando lindo para a gente, porque a gente percebe que tudo tem a ver com tudo, né? Não é uma coxa de retalhos. Que beleza, Padre Antônio. Pois é. E aí, terminando a sequência de de Corpus Christi. Ela não é curtinha, né? Não, ela é comprida. A sequência de Corpus Christi, ela é... Ela é comprida. São Tomás termina dizendo assim: aos mortais dando comida, dando alimento, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá do céu. Ai, que lindo, ele chamando toda a igreja de família. Ai. Né? Isso tudo é lindo demais, né? Porque Deus... E aí prevendo o momento do encontro no céu. Exato. Deus dá alimento aos mortais, portanto, ele, com a sua providência, dá alimento perecível àquilo que em nós é perecível, mas ele também, com a sua providência, dá ainda mais o pão da vida àqueles que têm um chamado, um destino eterno. Peraí, repete isso. Ele dá o pão da vida àqueles que são chamados a um destino eterno. Então, Deus, com a sua providência, nos dá alimento corporal. Uhum. Só que o alimento corporal é perecível e alimenta aquilo que em nós é perecível. Uhum. Mas que enquanto estamos caminhando nessa terra é necessário. Precisamos, tá. Mas, além disso, com a sua providência em Cristo, que é o pão vivo descido do céu, ele nos dá um alimento que é alimento da alma e é alimento que alimenta essa vida eterna que já existe em nós, que vai sendo alimentada pelo Cristo na Eucaristia enquanto nós caminhamos na Terra, e que um dia na eternidade vai desabrochar nessa reunião a qual nós somos chamados aos convivas lá no céu. Então, um dia lá no céu, nós vamos ser convivas de todos os eleitos do Senhor numa reunião à mesa do Pai, e aí vai ser o banquete eterno. Não teremos mais sacramentos, porque a realidade perfeita, a vida em Deus perfeita, a comunhão perfeita com Deus se dará na eternidade. Mas enquanto não estamos na eternidade, o modo mais perfeito de nós termos comunhão com o que no céu será pleno é a nossa participação na Eucaristia. Mas é muito bom a gente ou falar sobre a eternidade, que a gente perde uns medos, a gente
que lindo isso, né? Alimentar não para agora, mas alimentar para aquilo, para a eternidade. Foi bonito demais. A gente canta uma música, eu amo essa música que a gente canta durante a Páscoa, né? E quando amanhecer, o dia é eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Então, o pão vivo que é Cristo, ele vai sendo já o alimento da vida eterna, que já está plantada em nós, mas que um dia desabrochará quando amanhecer o dia eterno, né, como nós cantamos. Um dia o nosso corpo mortal será ressuscitado, porque esse será o último grande milagre, né? Quando ele renovar toda a criação, nosso corpo mortal é ressuscitado. E é ressuscitado porque nós, de algum modo, já estamos recebendo como garantia a participação no corpo ressuscitado de Cristo. Cada vez que eu participo da Santa Eucaristia, eu recebo o corpo glorioso de Cristo, que sela, que marca o meu corpo mortal, frágil, de tal maneira que um dia esse princípio de vida eterna vai ser como é que a gente pode dizer isso, né? Porque isso é uma coisa tão misteriosa. Vai ser vamos dizer assim, está sendo desde agora a semente dessa ressurreição que vai vir, né? Terei que ter pensado isso com mais calma antes para poder falar de um jeito mais mas nós recebemos o corpo glorioso de Cristo na Eucaristia, porque o recebemos tal qual está no céu. E esse corpo glorioso de Cristo, ele é a garantia, é o penhor de que um dia o nosso corpo, marcado por essa comunhão, ressuscitará com ele. Esse corpo aqui é tão frágil, mas que é tocado tantas vezes pelo corpo glorioso de Cristo, é marcado por esse corpo glorioso de Cristo. Portanto, é semeado por essa vida gloriosa de Cristo, que no final dos tempos vai ser uma vida transbordante também na nossa corporalidade. Seremos ressuscitados e seremos como Ele. Como Ele. Então, tudo isso é Eucaristia. Rapaz, é muita coisa, mas a gente não preparou uma aula sobre nada disso, então a gente está só... Tudo, né, que o senhor falou nos tira, assim, né, um medo que a gente tem, né, uma visão, acho que, não vou dizer pagã, mas não cristã da morte, né, Padre Antônio? Uma visão meio mundana, né, que a gente é de carne, uma visão que faz falta a gente falar sobre isso, né? Como é importante isso que o senhor acabou de falar, para nos dar uma outra dimensão. A gente sabe que a vida não acaba aqui, mas é importante a gente ouvir isso, porque isso fortalece a nossa fé, né? E lembrando de uma coisa, Laura, nós somos cristãos. Então eu imagino que isso significa o seguinte para todos nós. Um dia nós fomos alcançados por Cristo, e Cristo se tornou a nossa vida, o nosso tudo. Uhum. Porque Ele é o Filho de Deus feito homem, dado por nós e dado a nós, né? Então, para nós cristãos, vida eterna, vida além da morte, isso tudo é Cristo Jesus. Para derrubar da cabeça da gente qualquer tipo de visão infantil, ou que não é cristã, ou que é mundana, né? De morte e de vida eterna, né? Jesus disse: eu quero que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Isso é vida eterna. Estar com Ele. Estar com Ele. Outras coisas que as pessoas às vezes imaginam são fantasias, mas a realidade é muito melhor do que as fantasias, né? A realidade é que a nossa vida é Cristo. A nossa vida é Cristo que recebemos a cada comunhão. A nossa vida é Cristo que, quando nós fecharmos os olhos para esse mundo e abrirmos na eternidade, por sua misericórdia vai nos acolher nos seus braços e vai levar nossa alma à visão da beleza, da glória da Trindade.
A nossa vida é Cristo, que no dia final, quando Ele renovar todas as coisas e se tornar tudo em todos, vai ressuscitar os nossos corpos à semelhança do seu corpo ressuscitado. E nós veremos que os nossos corpos ressuscitados vão ser o desabrochar de uma glória que, nesse momento, está oculta, está plantada neles por meio da Eucaristia que nós recebemos. Então, quando a gente ressuscitar, vai desabrochar toda a glória de Cristo que já habita em nós, escondida na graça do sacramento. Certo? A gente carrega algo, uma semente muito valiosa, né? E essa semente, ela vai num instante desabrochar. Mas é o desabrochar de algo que já está aqui. E o que é que está aqui? É essa glória da presença de Cristo que nos alimenta a cada comunhão. Então, é isso. Sejamos gratos por cada missa. Participemos com ardor de cada missa. Pensemos um pouco mais nas missas que participamos. Adoremos mais a Jesus na Eucaristia quando tivermos a chance de fazer isso. Sempre que possível, chegar 10 minutos antes, né, Padre Antônio? Se preparar para participar da missa. Né? Porque senão o coração da gente endurece, a gente chega fica e... ali, né? Exato. Um pouquinho, né, antes, para ficar ali diante de Jesus e, se possível, ficar um pouquinho depois. Então, todas essas coisas são maneiras de sensibilizar o nosso coração para Ele, porque senão o mistério e o escândalo se repete. Deus passa despercebido, porque nós não o notamos, né? Então, queria convidar os irmãos, a cada um que está com a gente aqui, que está vendo o podcast, que a gente amanhã possa celebrar a festa de Corpus Christi de um jeito especial. Acho que hoje, porque a gente está falando de coisas tão grandes, chega uma hora que a gente para de falar e fica... É verdade, Padre Antônio. Então o podcast deve ter ficado cheio de buraco, né? Mas a gente também não preparou nada antes como uma exposição mais detalhada, né? Quem sabe um dia seria bom, né? A gente fica assim mesmo. Mas é um mistério tão grande que o risco que a gente corre é ou de diminuí-lo quando a gente fala de uma determinada maneira, né? Então a gente fica com receio disso, né? Mas que a gente possa viver essa festa de Corpus Christi pelo menos com essa pulguinha atrás da orelha. Eu preciso descobrir mais, conhecer mais de algo tão maravilhoso que o Senhor me deu. Padre Antônio, eu sei que o senhor falou, mas inclusive aqueles irmãos que estão em casa doentes, que não podem participar da missa, eles também podem adorar Jesus, se não receberem, não puderem receber o corpo vivo de Jesus, mas eles podem se unir e adorar Jesus no coração. Exatamente. Então, quem sabe, né, os irmãos que estão impedidos, ou porque cuidam de doente, ou porque estão doentes. Ou porque cuidam, né, de doente. Ou por algum motivo ou outro, fazer esse ato de adoração, né, nessa festa de Corpus Christi. Senhor, eu quero me unir à tua presença em todos os sacrários da terra, né? A tua presença que traz alegria a esse mundo, que ilumina esse mundo. Eu quero te adorar, te bendizer. É uma maneira, né? O amor é criativo, então sejamos criativos para expressar o nosso amor a Jesus nessa festa de Corpus Christi. Amém. Tá bom? Amém. Irmãos, esperamos que tenha dado para entender alguma coisa dos nossos silêncios e das nossas, das nossas exclamações, às vezes sem completar a frase, mas, enfim, né, que o Espírito Santo nos ajude a reconhecer e amar cada vez mais a presença real de Jesus na Santa Eucaristia. Amém. Então, vamos lá, tamo junto. Deus abençoe, gente. Um abração. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, irmãos.